Bom dia, meninos. Então, assim, ó, essa é a tabela que eu falei pra vocês, tá bom? Vou reexplicar pra quem eu já tinha explicado, mas eu vou explicar pra quem ainda não expliquei. Ela é formada por 4 folhas de sulfite coladas. Então, aqui ficaria o cronograma de todas as aulas. Então, aqui tem as aulas da escola, dos professores que estão postando no Classroom e as aulas do centro de mídias. Eu observei que vocês estão tendo menos aulas do que na escola. Vocês estão tendo 3 aulas de português apenas no centro de mídias, 3 de matemática. Eu anotei aqui, ó, 3 de português, 3 de matemática, 2 de geografia, uma de inglês, uma de arte, uma de educação física, uma de tecnologia e uma de projeto de vida. Se nós formos ver, são menos do que na escola, tá bom? Então é assim, sexto, sétimos e oitavos estão tendo aula de manhã no centro de mídias e os nonos anos estão tendo aula à tarde. Então, assim, como que a gente sabe o cronograma? Eu separei aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para colocar as aulas do centro de mídias, ou para os nonos anos que terão à tarde, aqui é de manhã. Horário de almoço, e aqui eu dividi para que você faça 2 matérias de lição por dia, que os professores irão postar para que não fique pesado para você. Então, primeiro, a gente vai lá no Google para saber onde a gente pesquisa as aulas da semana. Então, a gente vai lá no Google, digita Centro de Mídias. Centro de Mídias já vai aparecer, Centro de Mídias SP, ó. Eu já vou lá. Já vai cair Centro de Mídias SP e já cai na programação diretamente. Ok? Eu acho que para vocês toda semana deve ser igual, né? Aí aparece aqui todos os dias da semana, mas não, a gente vai aqui na programação semanal. Então já vai aparecer aqui a programação semana de todas as salas. Vocês estão vendo aqui de todas as salas? Só que aqui eu não sei como é que faz para ampliar. Para enxergar de todo mundo que tá muito pequenininho. Vamos ver, acho que tem aqui mais. Ah, que legal. Tem sim, a gente consegue ampliar. Então vamos lá, eu vou lá nos sétimos anos, que é o que eu tô falando agora, mas eu já fiz os oitavos e nonos. As aulas dos sétimos anos começam às 9h45. Cadê? Ó, sétimos anos começa às 9, depois tem 9h45, depois tem às 10h30 por dia. Então, todos os dias eu vi, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que os sétimos anos tem aula das 9, 9h45 às 10h30 apenas. Então, a gente vai lá no nosso... Ai, cadê meu lápis? Então, a gente vai lá e vai colocar aqui, ó. Então, vamos 9 horas, 9h45 e 10h30. 10h30? É isso que eu vi aqui? 10h30. Só que cada dia é uma aula diferente, ok? Então eu só vou fazer uma para vocês verem. Então vamos lá. Na segunda-feira, às 9 horas, tem na TV Educação matemática. Então, TV Educação, matemática. Ok? Às 9h45, vamos lá. 9h45, cadê? 9h45, 7. Às 9h45 na TV Educação tem Ciências e depois às 10h30 tem no app Arte. Então vamos lá, na TV Educação tem Ciências e no app, que é no aplicativo, tem Arte, ok? E aí vocês vão fazer isso para todos os dias da semana. Ué, fácil. Se vocês fizerem isso no domingo à noite, não tem como vocês dar errado. Então, por exemplo, assim, não tem por que não fazer, né? Porque assim, a gente tinha aula das 7 ao meio de 20, para quem era de manhã. Para quem era tarde, teria aula à tarde e fazer as lições de casa de manhã. Então é fácil se organizar, beleza? Beleza. Então eu sei que todos os dias eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo e assistir essas aulas. Como que eu assisto as aulas dessas professores maravilhosos que estão postando aula aqui? Obviamente, como se fosse aula da escola. Eu tenho que ter um caderno na mão,
da matéria que vai ter a aula, ok? E ir anotando o que ele for pedindo. Né? Eu preciso anotar o que ele for pedindo, porque a professora da tarde, meu professora da escola vai pedir alguma coisa sobre isso. Então, quando for aula de matemática, eu vou pegar meu caderno de matemática e vou anotar o dia, vamos supor que foi o dia 6/7. Tá? Eu vou fazer tudo isso a lápis, por quê? Porque depois eu vou apagar. A não ser que, assim, essa tabela seja a tabela toda semana igual, eu não vou precisar apagar. Eu só apago aqui a data, né? Porque aí no meu caderno eu vou colocar do dia 6/7, passou o quê? Aí quando for no dia 6/7, quando eu for fazer aula de matemática, eu vou lá no meu caderno de matemática, vou fazer o resuminho do que ele falou. Ah, potencialização da equação do segundo grau, não sei do que, no meu caderno de matemática. Quando for aula de ciências, que vai ser às 9h45, eu vou lá no meu caderno de ciências, vou anotar o dia da aula e vou falar o que ela falou. E quando for no caderno de arte, eu vou anotar o dia que ela falou. Se eu não fizer isso, eu vou ficar embananado. Então, essa tabela já vai me organizar. Beleza? Beleza. Aqui, eu vou dividir os dias que eu vou fazer a lição. Porque se eu conseguir dividir os dias certinho, eu não vou ficar embananado. Então, por exemplo, assim, os professores, eles costumam postar nas matérias depois que eles assistem às aulas do centro de mídias para eles poderem fazer as lições. Então, por isso que vocês às vezes veem o professor postando lição em dias estranhos. Por quê? Porque eles precisam primeiro assistir às aulas do centro de mídias, preparar a aula deles para depois colocarem aqui para vocês assistirem no Classroom. Então, por exemplo, eu assisti a aula na segunda-feira. Só que assim, como eu tô tendo aula na terça, eu tô dando aula dos sextos anos, na quarta dos sétimos, na quinta, provavelmente eu vou postar as minhas aulas dos sétimos anos na quarta de manhã. Na quinta, eu vou postar dos oitavos, na sexta, eu vou postar dos nonos. Se vocês sabem isso de mim, vocês podem jogar assim. Bom, a professora Tereza vai postar sexta-feira a aula do nono ano, então eu já vou colocar para fazer a lição dela aqui o que ela passou. Já vou lá no dia que vocês têm no Classroom anotado. Então vamos lá. O dia do Classroom foi 10/7. Ó, meu gato querendo brincar com o lápis. Sai daqui. 10/7. A professora Tereza passou sobre dança contemporânea da página, não sei o que lá. Certo? E a professora Kelly de ciências tinha passado aqui, blibli. Depois que eu fiz essas lições, risco. Porque aí eu consigo ter o controle de todas as lições. Ok? Ok. Então não é difícil, se vocês conseguirem fazer isso. O aluno que não... Isso é só uma ideia, tá? É só uma ideia. Você pode também chegar no dia e não colocar nome aqui nas matérias, colocar só a lápis. E, por exemplo, assim, na segunda-feira eu já quero colocar ali o professor que já postou a lição da segunda, escolho 2 e vou fazer de 2 lições. Aí eu coloco aqui as lições daquele 2 que postou, já risco. Aí na terça vou pegar 2, porque cada professor coloca uma lição por semana. Então vocês estão sossegados quanto a isso. Olha a situação, gente, do gatinho brincando com o meu lápis. Então, assim, se cada professor posta uma lição por semana, vocês podem escolher, né? Então, na segunda-feira eu entrei na agenda do Classroom, qual foi o professor que postou 2 lições? Já vou postar lá, porque assim, se vocês têm essa aulinha aqui de manhã, vocês têm a tarde inteira para fazer 2 lições apenas. 2 lições por dia, não fica pesado. Então, eu já vou, naquele dia, matar 2 lições. Fiz de ciências, vou escrever aqui o que a professora Kelly passou, blibli, e fiz de matemática, a professora... Pronto, matei a semana de ciências e matemática. Agora vou ver na terça-feira quem é que postou a lição. Foi geografia? Foi história? Já vou fazer. E aí, se vocês conseguirem fazer isso em 2 horas, vocês ficam o dia inteiro livre para assistir série, para mexer no celular, para fazer o que quiser. Agora um recadinho para quem está com um problema de lições atrasadas. O que vocês podem fazer? Vai lá nas lições, vocês podem fazer uma tabela diferente, uma tabela à parte dessa de lições atrasadas, tá bom? Então vocês vão lá no celular, vai dar um trabalhinho, mas não tem problema. Coloca assim, lições atrasadas, aí vocês colocam assim, arte. Todas as lições que a professora deu que você não fez. Ciências, todas as lições que a professora... Isso as atrasadas, é uma tabela separada dessa daqui, tá? Vocês vão fazer 2 tabelas. Então, todas as lições que a professora Kelly deu que eu não fiz. E aí, vocês podem ir fazendo uma lição dessa por dia. Aí falou, ó, uma já eliminei da professora Tereza, outra já eliminei. Pronto, da professora Tereza eu tô em dia. Professora Kelly, falta essa, vou eliminando, vai riscando. Eliminei as atrasadas da professora Kelly. E aí vocês vão eliminando. Então, com essa tabela, vocês conseguem ir eliminando
os atrasos. E aí, não atrasa nunca mais, tá bom? Espero que vocês gostem. Aqui, eu coloquei um papelzinho colado, porque aqui tem outros alunos para explicar. Mas é exatamente isso. Todos vocês, só tem 3 aulas no Centro de Mídias por dia. Só que assim, eu percebi, né? São 2 aulas pela TV Educação e uma pelo app. Eu acredito que todos têm televisão para assistir. Aqueles que não têm TV para assistir em casa, que passa na TV Cultura, vai ter que dar um jeito de procurar aonde que passa essa aula. E eu tô sabendo assim que todos os professores, quando dão aula para vocês, eles estão postando já a aula desse dia. Ó, que fácil, gente, tudo na mão. Então, o dia que o professor passa a lição, ele já está postando o dia dessa aula para quem não assistiu, assistir. Eu, se fosse aluna, não perderia esse dia. Porque imagina ficar tudo acumulado, ter que fazer lição e assistir o vídeo, é muito cansativo. Então, assiste esse dia, né? Já vai anotando tal, e quando chegar na lição, só faz a lição, tá bom? Então é isso, eu refiz esse vídeo para quem já tinha feito, porque acho que desse jeito ficou mais claro. E para quem não entendeu, eu espero que tenha entendido. Um beijo e boa sorte.